Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou mostrar como foi a minha visita na sede da Samsung para acompanhar o lançamento dos novos celulares dobráveis da marca. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então a visita começou da seguinte forma: tinham vários, como se fossem ambientes nas laterais com os aparelhos para a gente poder conhecer, né? Sempre mencionando alguma vantagem no aparelho, algum ponto interessante. E aí os aparelhos disponíveis para a gente poder testar, poder brincar com eles. Esse é o Flip 5 na cor creme, achei muito legal. O Z Flip 5 ele tá bem compacto, ele tá com a tela bem bonita. A dobra, vou ser muito sincero, eu já me acostumei com essa pequena dobra dos dobráveis. A lateral dele tá bem bonita em metal, aqui é alto-falante, microfones USB tipo C, desse lado antenas e cartão micro SD, e cartão micro SD não, o SIM card, gaveta do SIM card. E aí, nessa lateral nós temos a impressão digital, o sensor e os botões de volume. Como eu falei, né, eu passando o dedo assim nessa lateral não achei nada assim de absurdo, eu já me acostumei. E o que mais chamou atenção, sem dúvida alguma, além dessa grande tela aí do lado de fora, foi o fato de que ele está bem fechadinho, ele está ficando bem rente inteiro, tá? Então, como todos os dobráveis, né, tem essa facilidade de usar a câmera a externa como se fosse uma frontal, né, porque você consegue se enxergar, você consegue se ver na tela, mesmo que ela seja pequena. E aqui tem uma tela animada, bem interessante. Aqui o que eu falei, não passa um fio de cabelo, né, nesse espaço entre as duas telas do celular. Então realmente o acabamento melhorou bem e, na minha opinião, é engraçado, né? Esse foi o aparelho que mais me chamou a atenção. Claro que o Z Fold 5 é o melhor, mais completo, maior, com uma tela gigante, com o modo DeX, com a possibilidade de usar a tela dividida com mais aplicativos, tem tudo isso. Aqui temos umas câmeras mais, vamos dizer, mais medianas quando comparadas com as câmeras do modelo mais caro, mas está muito bonito esse aparelho, tá? E ele é o que fica melhor no bolso. Aqui com um exemplo de capinha, a capinha com essa partezinha aqui para você poder segurar o aparelho e tal. É um apelo mais aí pro pessoal da moda, mas é bonito, é legal e protege bem. Essa capinha ela tem uma textura meio de silicone, aquele meio emborrachado. Não sei se pega muita sujeira ou não, mas é bem agradável ao toque e é bem bonita mesmo. Aí foi o momento que eu estava procurando o modo DeX aqui e não encontrei. Essa, para mim, acho que é o único ponto de atenção desse aparelho, mas de resto eu achei uma bela evolução. A parte de processador, né, que evoluiu, e a parte da dobradiça. São os dois grandes, né, as duas grandes novidades desse aparelho, na minha opinião. Aqui um outro modelo, aí mais com esse apelo fashion também, a bolsinha ali, aquela história toda. E o terceiro apelo, né, eu acho que é a grande tela do lado de fora. Então ganhou uma telona, a dobradiça ficou mais do que decente, né, ficou super justa, olha, não passa nada nesse, né, mesmo nessa parte próxima aí da dobradiça, ficou bem bonito mesmo. Então você tem ali evoluções de um processador, né, que é o Snapdragon 8 geração 2, o mesmo do S23 Ultra, da linha S23, então uma bela evolução, o processador está muito bom. E ainda essa questão aí de dobrar e ficar muito melhor, né? Então sim, tem umas vantagens interessantes. Aqui vamos pular para o Fold, o Z Fold 5. Então esse aparelho, sim, né, estava aqui nesse espaço com a tela mais do que dividida, né, mostrando todas as possibilidades. Então olha que interessante, né, como amplia a possibilidade de uso, né. Então você tem ali de um lado o YouTube, do outro lado mais dois aplicativos, Chrome e tudo mais. Então realmente é bem interessante ter uma tela desse tamanho.
Aqui, quando você fecha, ele é muito semelhante ao Flip, tá? Na parte externa, o esquema de dobradiça, tudo muito parecido. A impressão digital, volume, tudo realmente muito parecido. Módulo de câmera, hoje ele usa o módulo de câmera da linha S23, S23 Plus, não do Ultra. Então, são belas câmeras, mas não são câmeras tão boas quanto da linha S23 Ultra. Não vai ter zoom de ótico de 10 vezes, não vai ter o modo macro, não é a mesma câmera, não adianta, né? Não vai ter ali a mesma resolução máxima, então é uma câmera na linha S23, S23 Plus, mas mesmo assim é muito boa. Aqui a tela externa continua do mesmo tamanho, que já tinha melhorado no ano passado. Aqui eu abri mais para mostrar para vocês como as letras estão confortáveis, né? Claro, é uma tela mais estreita, a tela de fora, mas está bem confortável de usar. Aqui, essa câmera frontal da parte de fora, né, que ela tem uma resolução melhor do que aquela interna. E aqui o módulo que está seguindo a identidade visual da marca, que já vem aí há algum tempo. E para mim está bem bonita, está bem resolvido o aparelho, está seguindo a linha até, podemos dizer, né, de algumas outras marcas, como a Apple, que tem mantido aí a identidade visual do aparelho por mais tempo. Aqui dá para ver que tem uma pequena elevação perto da dobradiça, bem pequenininha, é um pouquinho maior do que no Flip. No Flip eu achei bem mais justo, a solução ficou bem encaixada. Mas aqui tá bonito também, e esse é um aparelho com um perfil diferente, é para quem realmente quer produtividade. Aqui é a dificuldade de trabalhar com uma mão só, né, que eu estava filmando com uma mão e trabalhando com a outra, e aqui eu estava procurando o modo DeX, que foi encontrado ali. Então realmente para mim faz diferença. Eu acho que não é para todo mundo, mas para mim eu acho muito interessante mesmo a presença do modo DeX. Seguindo a mesma linha, né, nós temos alguns acessórios ali meio emborrachados, meio num esquema meio silicone, ali com aquela fita para você passar a mão. Como aqui, né? Aqui tem outra área de exposição com algumas capinhas. Essa capinha tinha até uma espécie de tecido, tá vendo? Entre as duas partes, que fica presa, obviamente, quando você encaixa. Essa do meio é muito parecida com aquela que eu testei. E aqui tinha os aparelhos fora da capinha, numa cor meio grafite, parece, né? É a cor do que eu recebi para teste, e o outro naquela cor creme. Estão bem bonitos os aparelhos, gente. Eu realmente, por incrível que pareça, apesar de ser mais fã da linha Fold, o que mais me chamou a atenção nesse evento foi o Z Flip 5. Então aqui um pouquinho mais da câmera frontal. Realmente tem uma qualidade bem interessante, tá? Bem bonito. E é o que eu sempre falo, ó. Esse tipo de aparelho ele fica muito discreto no bolso, muito pequeno na mão. Aqui não estava configurado com nada mais lá de fora e eu não pude configurar durante a gravação do vídeo, mas aqui ó, dá para ver que realmente acertaram a mão nessa dobradiça. Eu espero que tenha ficado bem resistente, né? Mas a Samsung vem melhorado a resistência dessa tela interna, né, dobrável, ano após ano, assim como o sistema de dobradiça. É uma evolução constante. E é aquela história, já estamos na 5ª geração, então o negócio já melhorou bastante. Aqui algumas capinhas da linha Galaxy Z Fold 5, tá? Então o que mais me chamou a atenção foi essa. É uma capinha, parece um material meio plástico, mas bem resistente, e essa faixinha amarela é a caneta. Só que a parte curiosa foi que ninguém sabia tirar direito ali, o pessoal da imprensa estava sofrendo. Mas aquela parte pequenininha na parte superior, ela deve ser empurrada para baixo, que aí fazendo isso a canetinha pula para fora. Mas muito jornalista colocou essa caneta ao contrário. Aí para tirar, meu amigo, vocês não fazem ideia. Aí eu consegui tirar porque não estava na posição correta. A caneta, ela segue a linha das canetas para telas dobráveis, né? Ela tem uma ponta ali mais macia, mais apropriada, não dá para usar
a caneta do meu aparelho, por exemplo, nesse aparelho, tá? Tem que ser uma ponta especial para não danificar a tela. Aqui ainda estava, né? Ninguém tinha feito esse teste, né? Foram, acho que 2 levas aí de jornalistas e youtubers e tudo mais visitando essa área da Samsung. Então, nem todo mundo acho que tinha mexido nessa parte de caneta, né? E aí eu fui o primeiro a mexer nesse aparelho. Aqui é a mesma coisa, né? Tava passando o tutorial ainda, né? Até eu perceber, né? Que eu estava gravando com uma mão segurando o aparelho com outra, mas até perceber o que estava acontecendo. E, enfim, aqui eu consegui escrever e testar de fato a caneta e está dentro do esperado, gente. Não tem nenhum problema, tá bem agradável. E o que eu sempre falo, o grande lance desse aparelho é o espaço que você tem em uma linha de escrita, enquanto que eu tenho um espaço bem mais reduzido e ainda que é um aparelho bem largo, né, o S23 Ultra. Aqui eu tenho um espaço útil, uma área útil de escrita muito maior. É claro que, assim, para o meu gosto, eu prefiro que a caneta esteja dentro do aparelho e não que eu dependa de uma capinha, né, da compra de um acessório para poder utilizar a caneta. Mas, de qualquer maneira, a caneta está bem bonita, está maior, né, do que a geração anterior, tem essa aparência pelo menos, né, de tá um pouquinho mais robusta. E aqui a pontinha que eu falei para vocês, que é apropriada aí para esse tipo de tela. Então, assim, a solução bem interessante. O duro, gente, era mostrar isso com uma mão só e com a câmera na outra mão. Então, realmente, estava bem sofrido. Aqui, ó, eu colocando ao contrário de novo, né? Colocando tudo errado. Mas aí eu consegui aí, ter uma ajuda aí da turma, olha, e perceber aí a forma correta. Mas eu achei um pouquinho difícil o encaixe e o desencaixe. Aqui, passeando mais um pouquinho, né, alguns últimos detalhes da área externa. Esse aparelho, gente, mudou muito pouco, na minha opinião, tá? Por isso que eu falo, apesar de ser um aparelho excelente, ser o mais completo, eu acho que a dobradiça melhorou, como eu disse, olha, mas ainda existe um espaço na tela, entre as duas telas ali do lado, bem rente à dobradiça. Ainda não está tão rente quanto o Flip 5, mas ainda assim é aquela história, é uma evolução, tá? O processador é melhor, é mais econômico, esquenta menos, então assim, são evoluções pequenas, mas é aquela história, né? Mudou o motor ali, embaixo do capô ele está melhor. Esse é o ponto que a gente tem que ficar sempre de olho, né? A melhora foi interna, externa, obviamente tivemos alguma coisa, as câmeras são da linha S23, S23 Ultra, mas o fato é que o aparelho realmente é muito semelhante ao aparelho da geração anterior, tá? Mas aqui é uma coisa que eu gosto muito e senti falta sim no Flip 5, que é o modo DeX. Realmente eu queria ver o modo DeX no Flip 5, como tem o equivalente, o Red 4, no Razr 40, que é um aparelho intermediário, né? É um dobrável intermediário. Então, eu queria realmente ver essa novidade. Tem processador para isso, tem RAM para isso, tem tudo, né? Só falta, de repente, quem sabe a Samsung não libera isso em uma atualização futura. Mas aqui tá bem legal o aparelho, eu acho que para quem curte dobrável é uma adição excelente. E assim, no Fold eu só queria ver a canetinha dentro do aparelho, essa é a grande verdade. Aqui o teclado está mais confortável desde a geração do ano passado, essa tela está menos estreita, então tá tudo de bom esse aparelho. Na minha opinião, só faltava realmente ter ali uma canetinha, só que acho que nem tem espaço para isso, seria uma façanha de engenharia, né? Aqui mais um pouco da capinha que eu mostrei para vocês, aí para fechar a capinha com a canetinha, que eu acho que é a que mais vale a pena. Graças a Deus ela não é feita de nenhum material lá para o silicone e tal, me pareceu um material mais plástico, mas bem robusto, bem interessante, ó. E a canetinha ficou bem encaixada aí, não adicionou um volume muito grande. Claro que quando você coloca sobre a mesa, fica ali um pouco
fica com desnível, ele não fica retinho, tá? Então, se você quiser usar a caneta com ele deitado na mesa, seria interessante ter algum tipo de tecido, ou sei lá, um mousepad, alguma coisa assim. Mas aqui, ó, eu tinha aprendido a colocar e tirar a caneta, né? E tinham colocado ao contrário aqui, né? Que o ideal é ficar com o botãozinho para dentro. E aqui, meu amigo, com uma mão só, eu fui coloquei errado aí, não acredito que coloque ela direito, ficou de lado assim, eu tive que interromper o vídeo para acertar essa história. Mas eu não achei a capinha tão prática, mas eu gostei dela não ser de nenhum material de silicone ou nada parecido. Então, aqui já tinha conseguido fazer o encaixe. Se eu fosse comprar um fold, eu compraria com essa capinha, não sei se dessa cor, mas compraria com certeza essa capinha e no final das contas é uma bela evolução, o aparelho está bem interessante, mas o flip ainda é o meu favorito. Bom, pessoal, então foi isso. Esses foram os celulares dobráveis lançados pela Samsung. Eu tenho já o meu preferido, né? É aquela história, depende muito do momento. O Fold, ele acaba sendo mais interessante para produtividade, por ter uma tela grandona e ter o modo DeX, mas o preferido ali, no final das contas, em muitas ocasiões acaba sendo o Flip, porque ele fica menor, mais discreto no bolso e ainda assim tem excelentes câmeras, é um belo celular e ficou muito bom, ficou muito retinho ali quando está fechado, a tela externa ficou bem legal e agora eu tô com ele em casa, vou explorar um pouquinho mais esse aparelho e depois do futuro, depois que eu devolver esse para a Samsung, com certeza deve vir aí em breve o Fold, o Z Fold 5 para teste, e aí vamos conhecer um pouquinho mais esse modelo também. Por isso é importante assinar o canal, né, se inscrever para poder acompanhar e não perder nenhum desses vídeos novos. Tá bom? Então um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.